Glória a Deus. A paz, irmãos. A paz, nosso Senhor Jesus. Amém? O Senhor está aqui neste lugar essa noite para trazer alinhamento. Amém? Quem quer ser alinhado pelo Senhor? Quem quer ser colocado de volta para o caminho? O Senhor está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Grandes coisas o Senhor quer fazer no nosso meio essa noite. Amém? Deus, Ele me mostrou pessoas aqui dentro, pessoas que entram aqui dias desanimadas, outras com medo, outras até pensando em desistir, deixar o chamado para trás, retroceder. Pessoas muito cansadas, mas Deus, Ele vai alinhar as emoções essa noite. Amém? Deus, Ele vai tocar no mais profundo do teu coração e vai te chamar para perto. Você crê? Em nome de Jesus. Abram comigo lá em João 21. João 21, versículo 1 ao 17. Eu não vou ler todos os versículos porque o texto é longo, mas essa passagem de João 21, aqui está relatando quando Pedro, ele volta a pescar. Pedro, depois que Jesus morre, ele fica com muito medo, ele fica alguns dias lá escondido dentro da casa dele, com medo de ser perseguido, com medo de ser morto, e sem Jesus com ele, Pedro acredita que o ministério dele acabou. Então, o que Pedro sabia fazer antes de conhecer Jesus? Pescar. Então, ele decide voltar a pescar. Se nós voltarmos lá atrás, lá em Mateus, no capítulo 4, do 18 ao 20, Jesus, ele estava passando ali na beira do mar da Galileia, e aí ele vê Pedro e André pescando, e Jesus faz um convite a eles: venham após mim, porque vocês serão pescadores de homens. E a palavra vai dizer para nós que os dois ali imediatamente deixam as redes e seguem a Jesus. Isso tudo é muito bonito na vida de Pedro, ouvir a voz do seu mestre, a voz de Jesus, largar as redes e segui-lo. Mas existe algo aqui que Pedro não fez. Pedro não se desfez das suas redes. Pedro provavelmente dobrou as redes, guardou lá na casa dele. Quem sabe um dia eu vou precisar? Vou deixar essa garantia aqui. Pedro deixa as redes lá na casa dele. E por 3 anos, ele anda com Jesus. Ele faz parte ali do ministério de Jesus. E durante esse tempo, Pedro vê os milagres. Pedro vê o cego voltar a enxergar. Pedro vê o paralítico voltar a andar, o morto voltar à vida. Ele senta à mesa com Jesus, ele dorme na esteira do lado com Jesus. Ele tem tanta convicção de que Jesus é o caminho certo, é quem ele escolheu para a vida dele, que lá em Lucas 22, 33, 34, ele chega a afirmar para Jesus, dizendo que: Senhor, se eu tiver que ser preso, por ti eu vou, e se eu tiver que ser morto, também eu vou. Ele acreditava fielmente que ele serviria a Jesus até o fim. Mas nós vamos ver que ali, quando ele diz isso para Jesus com tanta convicção, Jesus fala para ele: ai Pedro, meu filho, eu sei que você vai me negar. Eu sei que antes do galo cantar, você vai me negar. Porque Jesus, ele sabia das fraquezas de Pedro, sabia dos medos, porque Jesus é aquele que conhece o nosso coração.
no mais profundo. Nós não precisamos muitas vezes nem falar para Deus o que somos, porque Ele nos formou, Ele nos conhece. No mais profundo de nós mesmos, irmãos, tem coisas que nem mesmo nós sabemos que somos. Mas o Senhor, obrigada, Sam. Mas o Senhor, Ele olha para nós e Ele vê a nossa essência, Ele vê o nosso interior. E nós, como Pedro, muitas vezes também chegamos entre os irmãos ou nas nossas orações e falamos para Deus: Deus, não importa o que aconteceu, eu não vou te negar. Deus, não importa, pode o mundo acabar hoje, que eu vou ficar firme, eu não vou cair, eu não vou desistir. Muitas vezes dentro do nosso coração nós afirmamos isso, declaramos com a nossa boca, assim como Pedro declarava. Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós chegamos até o Senhor com emoção, chegamos nele por emoção. Muitas pessoas se convertem na emoção, aceitam a Jesus como seu único Senhor e Salvador no momento de emoção, no momento de apelo. Mas a nossa vida com o Senhor, ela não se resume naquele momento que você o declara como seu Senhor e Salvador da sua vida. A nossa vida com o Senhor, ela tem que ser constante e diária. Eu tenho que buscá-lo cada dia mais, eu tenho que entregar cada dia mais o meu coração a Ele. Eu tenho que cada dia amá-lo mais de todo o meu ser, suportar o que tiver que suportar, por amor a Cristo. Porque a nossa vida, ela não vai se resumir mais sobre nós. Não somos mais nós que decidimos, mas Ele é o nosso Senhor, e tudo está nas mãos dEle. Então é Ele que vai me direcionar, é Ele que vai dizer para mim: vai, Renata, por ali, eu vou. Não, Renata, não vai mais, vai por ali agora, e eu vou. Sem medo, sem reservas, sem questionamentos, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus soberano que está acima de todas as coisas. Mas o que acontece aqui é que Pedro, mesmo convivendo com Jesus, intimamente ali, sentando à mesa com Ele, quando Jesus morre, Pedro, ele fica tão decepcionado, ele fica com tanto medo, ele não tem mais a certeza do amanhã, ele não sabe mais o que vai ser da vida dele. Então o que ele volta a fazer? Pescar. Eu vou voltar a pescar, isso é o que eu sei fazer. Ele achava que pescar peixes era aquilo que ele sabia. Então ele retrocede na caminhada dele. Ele deixa o chamado dele de pescar homens, de seguir com o seu ministério, aquilo que o Senhor confiou a ele, e ele passa a fazer novamente aquilo que vem do homem. Ele começa a olhar para as coisas ao redor com os olhos naturais e não mais com os olhos espirituais. Então ele vai lá, pega aquelas redes novamente, que um dia ele abandonou, que um dia era o seu sustento, mas quando ele conhece a Jesus, as redes já não são mais o seu sustento. Mas agora, fragilizado, com as emoções fragilizadas, com o medo tomando conta do seu coração, ele volta a pescar. Ele volta a fazer o que ele achava, que ele era muito bom. Ele era um pescador experiente. Então ele vai lá, como segurança da vida dele novamente, e entra no barquinho,
Fala, eu vou pescar. Os outros discípulos que estavam com ele falaram assim: bom, se você vai, Pedro, eu também vou. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, temos que prestar muita atenção na maneira que nós agimos, na maneira que nós falamos, porque nós estamos aqui para influenciar as pessoas para o reino, nós estamos aqui para trazer as pessoas para Cristo, e não podemos ser influenciadores reverso, de as pessoas olharem para nós e falarem assim: ah, é verdade mesmo, para que ir? Para que servir a Cristo? Para que ir à igreja? Para que servir a Deus? Cuidado, irmão. Cuidado com o tipo de influência que você tem sido nessa terra. Pedro aqui, de uma forma errada, ele vai influenciar esses discípulos a também deixarem os seus chamados, a também voltarem a pescar. E todos entram lá no barquinho e vão lá pescar. O Senhor diz essa noite para mim e para você: permaneça naquilo que eu te chamei. Permaneça naquilo que eu confiei a você. Você pode olhar para você mesmo e dizer assim: ah, mas não é mais para mim. Meu tempo já deu. Eu vou me aposentar com Jesus. Não tem mais. Meu ministério acabou. Estou muito cansado. Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Ah, eu estou sendo muito perseguido. Eu estou tendo muitos problemas. Eu não vou mais viver aquilo que o Senhor me chamou. Mas entenda uma coisa: não é você que vai determinar o tempo. Não é você que vai dizer: ah, eu não vou mais viver o meu chamado. Porque a vida não é sua. Se você entregou a sua vida para Ele, é Ele que determina o começo e o fim de todas as coisas. E Ele, quando olha para você, Ele vê um futuro. Quando Ele olha para você, Ele vê uma estrada a ser percorrida. Quando Ele olha para você, Ele vê um chamado que está parado. Por quê? Por medo? Por desordem nos seus pensamentos? Por desânimo? Mas mesmo que você queira parar, ah, irmão, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Aleluia. Nós muitas vezes queremos desistir de Jesus, mas Jesus nunca desiste de nós. E Jesus vai aonde você está, porque o amor dele te alcança. A graça dele te encontra. E ele não desiste de você. O mundo pode desistir de você. A sua família pode desistir de você. Você pode desistir de você mesmo. Mas o Senhor não desiste de você. E Ele está aqui essa noite para te resgatar daquilo que você tem deixado para trás. Ele veio dizer hoje para você que não é para você pegar redes, não é para retroceder. Ele está te chamando para perto. E Ele, quando olha ali, aqueles homens todos frustrados ali, pensa você voltar tudo de novo para trás, pegar a rede, lançar a rede, e não pesca um peixinho, nem uma sardinha, nada. Fica lá a madrugada inteira. Não, mas vamos tentar mais um pouco, porque agora Jesus não está aqui. Vamos tentar, não tem outra saída. Lança a rede para um lado, lança a rede para o outro, nada. Não, mas e agora? Nós temos que voltar para alguma coisa para casa. Não temos o que fazer mais. Nosso mestre morreu. Temos que voltar a pescar. E Jesus está lá na praia, acenando para eles. Vocês têm algo aí para comer? Não temos nada. Não temos nada. Irmãos, a pescaria sem Jesus, ela é frustrante. Você querer fazer algo sem Jesus, não vai dar certo. Não vai dar certo.
Você pode ser a pessoa mais experiente, você pode ser PhD, você pode ter diplomas, você pode ter conhecimento. Sem Jesus você não tem nada. Sem Jesus você não vai para lugar nenhum. Não tem como uma vida sem Jesus. E quando ele pergunta para eles: vocês querem comer algo? Vocês têm algo para comer? Jesus está oferecendo para nós algo para comermos. Jesus não nos deixa de mãos vazias. A mesa de Jesus tem comida, tem água, tem sustento para você. Jesus nunca vai te deixar mendigar o pão. Jesus nunca vai te deixar sofrer humilhações nessa terra, porque Ele é teu Pai. E está tudo preparado, está tudo pronto para você. Porque quando eles chegam lá na praia, tem peixe na brasa, tem pãozinho e tem fogueira. E eles olham para Jesus ali e não reconhecem que é Jesus a primeiro momento. Por que eles não reconhecem que é Jesus? Porque quando eu me afasto do caminho, quando eu deixo de viver o meu chamado, quando eu saio dos propósitos do Senhor, eu não mais o reconheço. Ele fica longe. Ele fala, eu não escuto. Não consigo ver a tua face. Não consigo sentir o teu toque, porque eu me afastei dele. Não é ele que se afastou de mim. Talvez você possa estar pensando agora, mas eu não estou ouvindo mais Deus. Eu não ouço mais Jesus falar comigo. É porque você está longe dele. Mas Ele está te chamando para perto. Ele está te oferecendo fogueira, pão e peixe. E isso aqui é tão lindo que quando eles reconhecem, João ali quando reconhece que é Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, é Jesus. Pedro todo estabanado ali, coloca a roupa dele ali, pula na água e vai ao encontro de Jesus. Mas quando ele encontra, que ele chega ali na praia, Deus vai começar um tratamento com Pedro. Porque lá em Mateus 16, 18, Jesus fala para Pedro que Pedro seria a pedra da igreja, que seria ali, a igreja começaria através de Pedro. Então o Senhor ali, Ele está dando uma palavra para Pedro, que a igreja seria fundamentada nele. Só que com todos esses acontecimentos, e Pedro volta a pescar, Pedro se esquece de todas essas promessas. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, nós esquecemos das promessas que Ele nos fez. Mas Deus, Ele é Deus fiel. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus nunca vai deixar na tua vida, irmão, ponta solta. Nunca. O que Ele começa, Ele vai terminar. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E os planos do Senhor na tua vida nunca serão frustrados. Você querendo ou não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Por isso que Ele está aqui hoje, para você reencontrá-lo e voltar no caminho do propósito do Senhor na tua vida. Amém? Então, quando Pedro ele chega lá, ele vê o pão. Eu fico imaginando Pedro lá, vê o pão. O pão vai reativar na memória dele o milagre da multiplicação dos pães. Ele olha aquilo lá e fala: meu Deus, o pão. Eu me lembro daquele dia quando o Senhor multiplicou os pães. Que dia mais maravilhoso, que milagre. Ele alimentou aquela multidão, ainda sobrou cestos de pães. Que Deus maravilhoso, que Deus que sustenta, que Deus provedor. Aí ele olha o peixe. Eu lembro também de quando eu fui pescar e também tive aquela pesca tão frustrante. O Senhor me manda lançar as redes
e aqueles peixes começam a transbordar ali na minha rede de uma forma tão maravilhosa. Que Deus, que cuidado. Mas aí ele olha a fogueira, e a fogueira vai trazer para Pedro o arrependimento. Naquele dia, quando Jesus foi preso, Pedro, por medo, ficou do lado de fora do pátio, se aquecendo numa fogueira. Ali ele nega Jesus, naquela fogueira. O Senhor, muitas vezes, irmãos, Ele tem que trazer à memória aquilo que nós já vivemos com Ele. Como é bom nós lembrarmos dos milagres, dos livramentos, das provisões do Senhor em nossas vidas. Quantos aqui já viveram milagres, maravilhas com o Senhor? Quantos de nós, se cada um tivesse a oportunidade de contar algo que o Senhor fez, certamente teria para falar aqui. Mas nós temos que nos lembrar também da onde o Senhor nos tirou, e de todas as vezes que nós, assim como Pedro, o negamos. Negamos em pensamentos, negamos em atitudes, negamos a Cristo em palavras. E isso tem que gerar em nós hoje o arrependimento. Pedro ali, ele se arrepende. O Senhor está tratando com Pedro o coração dele, porque Pedro iria viver uma nova fase na vida dele. Pedro iria viver ali a igreja primitiva viria através da vida de Pedro. Então Deus tinha que preparar o coração dele. Deus teria que acertar tudo aquilo que estava desarrumado dentro dele, tratar as emoções, dar para ele entendimento. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos, que a nossa vida cristã é como você dirigir. Quem dirige olhando para o retrovisor? Você dirigir olhando só para o retrovisor, você vai bater. Nós temos que olhar para frente, olhar para Jesus, olhar para o foco. Nós não podemos ficar vivendo, irmãos, de passado, trazer o passado para a nossa vida, querer viver coisas do passado que não fazem mais parte de nós. Isso tudo nós temos que trabalhar dentro do nosso coração. Não adianta o pastor vir aqui falar, eu falar, você assistir outras pregações a respeito, se dentro de você não gerar o arrependimento de não querer mais viver pelas redes, de continuar dependendo de pessoas e das coisas deste mundo. Você tem que decidir, você tem que fazer essa escolha. Então ali Jesus, ele está gerando ali no coração dele, aonde está a sua segurança? Depois na sua casa, leia lá 1 Reis 19, que conta a história de Eliseu. Eliseu, ele estava lá, cuidando das suas 12 juntas de boi, um homem que nunca imaginou que seria chamado por Deus. E ali, Elias passa com seu manto, lança sobre ele, e o peso daquele manto, o peso daquela capa, na vida de Eliseu, muda completamente a história dele. Ele entende o seu chamado, ele entende para que ele tinha vindo. Então ele pega as suas 2 juntas de boi, queima com as suas carroças, serve ao povo dali, serve a sua família, se despede deles e vai embora. Aí você pode perguntar, mas por que então ele queimou a carroça? Para quê? Ele queimou aquela carroça porque ele sabia que nunca mais ele ia voltar ali. Ele queima aquelas carroças para ele nunca mais ter pretexto e nem desculpa alguma de voltar para aquele lugar. Porque ele sabia que a partir dali a vida dele seria para o Senhor, e a segurança da vida dele estaria debaixo das mãos do Senhor.
não era mais sobre as carroças e nem sobre os seus bois, mas seria para servir ao Senhor, para viver para Ele todos os dias da sua vida. Se ele ia ter o que comer ou o que beber, pouco importava. Ele estava debaixo daquele que poderia fazer tudo por ele, daquele que não tem impossível, daquele que não tem nada que ele não possa fazer. Então a segurança era o Senhor, mas a segurança de Pedro era a rede. Então aí Jesus começa a perguntar para ele sobre o amor. Aqui no versículo, para nós encerrarmos, no versículo 15 até o 17, depois que eles comem, depois ali que Jesus mata ali a fome deles, os peixes ali, eles pescam muitos peixes antes de saírem do mar, vivem mais um milagre. Passaram a madrugada inteira tentando pescar, nada conseguiu. Quando o Senhor dá uma palavra ali, pescam muitos peixes. Sabe o que isso quer dizer? Quando você está com Jesus, debaixo da palavra dele, irmão, o peixe vai na tua rede. O peixe vai até a tua rede. Você não precisa ficar lançando rede para um lado, rede para o outro, e cansa de um lado, cansa para o outro. Não, debaixo da palavra do Senhor, o peixe vem à tua rede. Amém? O peixe vai vir na tua rede. Receba essa palavra. O peixe vai vir até a sua rede. Ouça a voz de Jesus, lance para onde Ele está mandando, e você vai ser surpreendido por uma pesca milagrosa na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E quando eles estão lá na praia, já todos felizes, com muitos peixes, comeu, encheu a barriguinha, comeu pão, está lá quentinho, tudo. Jesus começa um diálogo aqui. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Deus nos chama para amarmos as ovelhas. Deus nos ama para amarmos as vidas. Deus nos ama para cuidarmos do outro. Deus nos chama para um chamado do amor. Deus te chama para amar. Uma vida sem amor não é uma vida com Deus, porque Deus é amor. Uma vida sem amor é uma vida rasa, é uma vida superficial. Pedro ainda não sabia a profundidade do amor. Pedro não tinha ainda vivenciado este amor que o Senhor estava chamando. E a partir daqui, quando ele deixa claro que para amá-lo, Pedro deveria amar e cuidar e pastorear as suas ovelhas, aqui desperta o chamado de Pedro. E é isso que o Senhor está fazendo hoje comigo e com vocês aqui. Deus está nos despertando para um amor que talvez ainda nós não experimentamos. Que Pedro andava com Jesus e não amava até então as ovelhas de Jesus. Mas hoje é dia de você queimar as suas carroças. Hoje é dia de você fazer a escolha de realmente largar tudo, não olhar para trás, pegar no arado, olhar para frente, servir ao Senhor com amor, ser amor,
trazer as pessoas para esse reino de amor, olhar para as pessoas com amor, amar de verdade o seu próximo. Deus quer te alinhar nisso. Deus quer te trazer para perto. Pedro, ele vai se dispor a isso. Pedro, ele vai se dispor ao seu chamado. E a partir dali, Pedro, ele vai ser a pedra fundamental para a igreja primitiva. E você é fundamental hoje no reino. A sua vida é preciosa. A sua vida faz diferença no reino. Não ache que você está aqui à toa. Não ache que o seu lugar aqui é ficar sentado só na cadeira da igreja, irmão. Só recebendo, só recebendo. Você está aqui para dar. Você está aqui para se doar. Você está aqui para amar. Por amor a Deus. Ser amor por Ele. É entregar tudo para Ele. Porque só Ele é digno, irmão, de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então entenda que o Senhor está te chamando para esse tempo. É hora de você se posicionar e dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor. Desperta em mim o amor, desperta em mim o meu chamado e coloca em mim a fome e a sede para servi-lo, para fazer a diferença nessa terra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Deus, glória a Deus. O Senhor não se agrada, né, se nós olharmos para trás, amém? Deus não nos tirou de um lugar para nós voltarmos para aquele lugar novamente. Deus nos chamou para seguirmos segundo a vontade dEle. Lembrando que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável para a sua vida e para a minha vida. Na hora do louvor, eu senti muito forte, quando a Renata pregava também. Deus falou comigo na hora do louvor que Ele está abrindo caminho. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos. É tão forte, irmãos. Deus está abrindo caminho. Então fique tranquilo no seu coração, porque do Senhor virá a tua vitória. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Andar com Deus vale muito a pena. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no Senhor. Vem fortalecendo, Senhor, cada um de nós, nosso coração, Senhor, em Ti, em nome de Jesus. Fortaleça-nos em Ti, em nome de Jesus, Senhor, para seguirmos, Deus, adiante, segundo a Tua vontade, Pai. A Tua vontade, Deus, nos fará sorrir, Pai. A Tua vontade, Deus, nos fará conhecê-lo. Em nome de Jesus. O Senhor é tão forte isso, Deus, o Senhor está abrindo caminho aqui. O Senhor está soprando, Senhor, abrindo caminho. Nós te agradecemos, Pai, porque do Senhor vem a nossa vitória, pois Tu és bom para nós. O Senhor nos ama, Pai, com um amor incomparável, Pai. Obrigado, declaramos nosso amor por Ti. E nós dizemos ao Senhor que esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa, poderosamente. Em nome de Jesus, estamos encerrados. Amém.